Olá, tudo bom com vocês, meus queridos fãs de séries adolescentes, de mistério, de sobrevivência e todo esse negócio aí? Chegou a segunda temporada de The Wilds, uma série original da Senhora Prime Video que eu particularmente gosto bastante, estava aí na expectativa. Então, no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre o que eu achei dessa segunda temporada, com spoilers. Então, pelo amor de Deus, se você ainda não assistiu essa temporada, continue nesse vídeo por sua conta e risco, depois não fale que eu não avisei, hein? Ai, ai. Mas antes de começar, se você ama o mundo das séries, esse canal é pra você, então se inscreva se ainda não é inscrito, dá uma conferida aí se você realmente tá inscrito ou não no canal, clique no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e chega de enrolação, né, gente? Bora falar aí sobre essa temporada, porque tem muita coisa pra falar. Bom, então, como nós vimos no final da primeira temporada, nós também temos meninos presos em uma ilha. Então, a gente acaba vendo isso acontecendo aí nessa segunda temporada, que acaba tendo uma vibe bem diferente da primeira. Afinal de contas, nós já estamos acostumados com as meninas, né? E a gente acompanhou ali durante toda a primeira temporada elas se adaptando nessa ilha. Então, agora é a vez dos meninos. Então, com isso, eu já preciso falar pra vocês que eu achei meio repetitivo. Eu achei, na verdade, cansativo a alguns momentos. Porque depois de tudo que aconteceu na primeira temporada, depois que a gente vê aquele final com a Lia descobrindo a verdade, descobrindo que tinham meninos em uma ilha, e você fica, meu Deus, você vai ter mais informações, a gente vai entender o que tá acontecendo. Mas não, na verdade eu sinto que tanto a primeira quanto a segunda temporada também foi uma grande introdução pra essa história, porque se você parar pra pensar, a gente acaba não tendo resposta nenhuma. Temos mais uma temporada e mesmo assim a gente não tem algumas respostas sobre o que de fato eles vão fazer. Aí nesse final da segunda temporada a gente acaba descobrindo que eles vão pra parte 3, né? Pra fase 3. Então eles estão mais uma vez em uma ilha, só que agora todo mundo junto e misturado. Então exatamente assim que eles construíram a história. Primeiro a gente teve ali na primeira temporada as meninas chegando na ilha, tudo que aconteceu com elas. Em paralelo eles iam mostrando elas no presente, sendo ali interrogadas para saber o que aconteceu e tudo mais, e a Lia na sua busca ali pela verdade, e inclusive a gente também ia vendo flashbacks delas antes de chegar aí na ilha. Então na primeira temporada nós tínhamos 3 linhas temporais diferentes, enquanto nessa segunda temporada, mano, se você piscar você perde o detalhe, tá? Porque tem muita coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. A gente tem flashbacks dos meninos agora para apresentar a vida deles antes de chegarem na ilha. Temos os meninos na ilha especificamente, depois a gente tem as meninas na ilha também, porque elas continuaram lá, e aí a gente também tem eles no presente. Então, com tudo isso, essa temporada ela foi um pouquinho cansativa pra mim. Não é que seja uma temporada ruim, pelo contrário, continua sendo uma história muito boa. Uma das coisas que me incomodou foi justamente esse grupo de meninos. Eu não achei eles carismáticos. Ai, gente, me desculpa, mas eu não conseguia me entrosar ali na história deles, e eu ficava pensando, mano, eles estão roubando a cena das minhas meninas. Elas são incríveis, elas são maravilhosas, mas ao mesmo tempo eu entendo que não tinha como construir essa história, esse universo, sem mostrar a história deles, né? Então fica uma coisa meio assim, porque as meninas, nesse ponto aí, no começo dessa segunda temporada, parece que elas já estão mais entrosadas, elas já estão amigas, elas já estão vivendo bem ali nessa ilha. É claro que tem os conflitos que vão aparecendo aí de vez em quando, mas realmente, se ficassem focando apenas nelas e somente elas e nada mais, eu acho que não teria tanta história pra contar. Então, eu entendo esse negócio de ter os meninos, mas eu acho que a história deles foi um pouquinho forçada em alguns momentos. Eu acho que eles trouxeram muitos estereótipos que acabou não ficando tão legal assim, e mais uma vez eles parecem que não tinham química em cena, assim como as meninas, que apesar de serem tão diferentes e terem vidas diferentes e personalidades diferentes, chegou um momento ali que, mano, elas são incríveis como grupo, elas simplesmente combinam muito. Eles trouxeram uma pegada diferente aí pros meninos, né? Afinal de contas a gente tem o Seth, que foi esse personagem
personagem que realmente roubou a cena, porque ele é um dos vilões, ele é um psicopata, ele é maluco e é o personagem mais carismático. Pois é, o personagem mais interessante é o maluco. Ô, vida difícil. Eles precisavam de um grande motivo pra separar esses meninos, pra trazer esse conflito. Eu acho que até pra não ficar essa história repetitiva de todo mundo é amigo, todo mundo é feliz, tudo é lindo. Então, eu confesso que ali no começo, quando aconteceu o que aconteceu no final do 4º episódio, eu fiquei muito enojada e eu achei extremamente desnecessário aquela cena que não fica claro exatamente o que está acontecendo. E aí no episódio 5, o Josh, ele acaba falando o que aconteceu e a violência que ele sofreu na noite anterior, então a gente consegue entender um pouquinho melhor, né, o que rolou, que foi um abuso sexual independente de qualquer coisa, mas eu não tava entendendo o que a série queria com isso, então eu tava achando alguns momentos extremamente forçados, tipo, quando todos os meninos ali descobrem o que tá acontecendo e tudo mais, e aí eles ficam em uma posição que não ficou natural pra mim essa cena, porque eles ficam assim, e aí, em qual lado você vai ficar? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu não curti, eu não senti emoção, eu não senti a complexidade que essas cenas específicas precisavam. E aí fiquei meio preocupada do que eles iam fazer com essa história de quererem transformar o Josh no vilão e o Seth na vítima e tal, só que aí a gente tem um flashback que mostra a história dele ali com a sua ex-namorada, e cada vez que a gente descobre mais coisas a respeito do Seth, a gente já fica nessa coisa de que o cara realmente é um maluco, né, mas eu acho que até o final da temporada foi justificável toda a trajetória e o que aconteceu entre ele e os meninos. Eu acho que foi meio que necessário, de fato, ter acontecido isso pra ter essa treta na história, pra ter essa separação e a gente chegar no final, a gente acabar descobrindo que ele é um dos espiões ali entre os meninos, né? Eu já imaginava isso em determinado momento da história. E aí a gente vê que agora ele vai infernizar a vida deles ali. Isso ficou bem claro nessa cena final. Eu acho que ele realmente vai falar, gente, eu sou um psicopata mesmo e é isso. O Josh é aquele estereótipo, né, do meninozinho nerd, tímido, que acaba ficando ali muito tempo com o Kirin, que é o popular, que também é um grande estereótipo ali, e começa a imitar ele, querer ser igual ele. Isso que era uma coisa que me incomodava um pouco, porque não era algo que eu estava interessada, justamente porque no final da primeira temporada eles deixaram um grande gancho, então a gente ficava ali, eu pelo menos ficava nessa ansiedade pra saber o que ia acontecer, mano. Eu não queria ver os meninos ali se adaptando na ilha, tudo de novo. Eu já tinha visto isso com as meninas, eu queria ação. Então eu acho que a ação vai ficar mais pra terceira temporada mesmo, caso a senhora Prime Video renove, e eu espero que renove essa série, porque pelo amor de Deus. Quando você junta toda a temporada, né, e tudo que aconteceu, tudo foi meio que necessário pra chegar nesse final que pra mim valeu pela temporada inteira. Esse final com a Lia gritando, tipo, agora estamos numa ilha, né, com os meninos, então juntou toda a galera ali nessa fase 3 que eu fiquei ansiosa. A Lia, pra mim, ela foi um grande destaque pra tudo isso acontecer. Ela enfrentando a Gretchen foi simplesmente icônico demais, entendeu? Ela foi muito inteligente, ela foi muito esperta, mas eu acho também que a série acabou deixando alguns acontecimentos meio óbvio. Por exemplo, ali no comecinho dessa temporada, a gente tem esse questionamento, na verdade a gente tem esse questionamento desde o final da primeira temporada sobre o que ia acontecer com a Nora, que era ali uma das espiãs e tal, e a irmã da Rachel. A Rachel, a gente já sabia que ela perdeu a mão, a gente já havia visto isso, mas aí ficou esse ponto de interrogação se ela havia morrido ou não. Então, no começo da temporada, eles acabam mostrando que o filho da Gretchen foi ali pra ilha, mas meio que forjaram a morte dele. E nesse momento, pra mim, ficou mas tão evidente que a Nora tava viva, que vocês não têm noção. Quando eu vi isso acontecendo, eu falei,
ela tá viva. Sabe por quê também? Quando a outra menina, que eu esqueci o nome dela agora, gente, desculpa, mas a menina ali da primeira temporada, que era adulta, que se fingiu de adolescente pra ir junto com elas e acabou morrendo de verdade no começo, lembram disso? Mas enfim, quando aconteceu isso, a Gretchen, todos os funcionários dela e todo mundo que estavam por trás dessa coisa maluca, que é a revolução das pessoas, querem fazer esses adolescentes serem incríveis, invencíveis, sei lá que diacho que é isso. A galera ficava se questionando se eles iam parar ou não, se eles iam resgatar a galera da ilha ou não, porque, pô, alguém morreu de verdade, como assim? A menina morreu, eles têm que parar com isso. Então, é uma grande questão na primeira temporada. Então, a partir do momento que a Nora simplesmente sumiu e ninguém falou nada, ninguém questionou em relação aos bastidores, né? A galera que está por trás ali de tudo isso da ilha, eu falei, pô, ela tá viva, não tem como, é questão de tempo. E quando eu falo pra vocês que eles dão mais perguntas do que respostas, essa é uma delas, porque a gente tem esse momento que mostra a Nora viva, só pra mostrar que, tipo, oi, eu tô viva, mas aí depois ela simplesmente some. Então, isso me leva a pensar que ela também está nessa ilha aí, junto com todos os outros adolescentes, ela pode estar escondida, e eu acredito que a Gretchen deixou ela trabalhando ao lado do Seth. E certamente isso vai dar merda, porque o Seth, ele é um maluco, ele é um maníaco. A minha curiosidade é ver a reação da Rachel quando descobrir que a irmã dela tá viva, porque a Rachel, ela é uma personagem que ela teve um puta crescimento nessa série, com toda certeza. Até o rosto dela parece que mudou, né, gente? Porque ali na primeira temporada ela tá brava o tempo todo, ela reclama o tempo todo, e agora, nessa segunda temporada, no finalzinho da primeira também, ela tá, tipo, a Poliana jogando o jogo do contente o tempo todo. Então, ela acaba apoiando as meninas em vários momentos, ela tá muito positiva, ela tá muito espirituosa, ela tá muito diferente, ela tá até com rostinho de neném agora. Mas como que ela vai reagir ao descobrir tudo que a irmã dela fez? E que, tipo, a irmã dela tá assistindo ela sofrendo pela morte dela. É muito louco se você parar pra pensar. Mas com a chegada dos meninos, eu sinto que as meninas ficaram de canto. A maioria delas e tal, eu entendo a situação, mas eu gosto mais delas. O que eu posso fazer? Elas são incríveis, elas são maravilhosas. Por exemplo, a Dorothy, ela quase não apareceu nessa temporada. Eu fiquei tipo, poxa, na primeira ela até teve o seu destaque, mas cadê essa menina? A Fatin também, amor da minha vida, melhor personagem. Gente, ela é incrível, essa mulher, aquele final, quando ela começa a pesquisar e ela vê que a Lia tinha razão, ela começa a ver ali todo o caderno da Nora e chama a Shelby e as duas trabalham juntas. Cara, foi incrível, mas isso foi uma coisa que foi deixando assim, tipo, eles davam algumas cenas e aí tinha 30 minutos de cena dos meninos e 5 das meninas, e 30 dos meninos e 10 das meninas, era assim. Mas eu entendo, mais uma vez. Agora, uma história, assim, das meninas que eu achei sensacional e eu achei bem pesado em si, foi a história da Marta. Porque a gente tem esse questionamento dela amar muitos animais e ela ser a caçadora. A gente viu ali ela matando aquele bicho, aquele cabrito, aquele bode, sei lá o que, na primeira temporada. E foi uma das cenas mais marcantes da primeira temporada, com toda certeza. E aí, nessa segunda, a gente vê ela doida, querendo caçar o tempo todo, caçando os coelhinhos. Ela é a responsável por alimentar todo mundo. Tem um momento que a Shelby começa a conversar com ela em relação a isso, falando que a Toni contou que ela gosta dos animais e como que ela tava se sentindo, e nesse momento a gente já percebe que era questão de tempo, né, dela surtar. E quando ela surtou, cara, foi muito pesado pra mim, tipo, que ela vê o coelho que conseguiu sair dali, que ele se machucou, e quando ela vê os filhotinhos, eu surtei junto com ela, chorei muito nessa cena. Mas eu não esperava também o que estava pra acontecer a seguir, porque ela tem um surto, pega a pedra, bate na própria cabeça e foge, e as meninas ficam assim, malucas, né, procurando ela, até que chega esse momento que elas acabam encontrando ela e
os bichinhos, assim, tudo destroçado no chão que ela acabou matando. E depois disso, ela fica tão mal que ela não se mexe mais. É como se ela tivesse tido morte cerebral mesmo. Ela fica muito mal. Então, eu achei bem pesada a história dela, mas interessante, sim, de acompanhar. Porque, pô, as meninas estão em uma ilha. Elas estão fazendo um monte de coisa. É questão de tempo de todo mundo surtar. Mas fiquei feliz desse final, de ver que ela tá bem, que ela tá recuperada ali. Ver esse reencontro dela com a Toni também foi muito bonito. O reencontro de todas elas eu esperava que fosse mais emocionante, mas ao mesmo tempo é muito louco, porque elas estavam passando por um momento complicado. Tinha os meninos ali também, né? A primeira vez que eles estavam se vendo, a não ser a Lia, que já conhecia o Rafa. Mas enfim, a história da Marta foi bem legal de acompanhar nessa temporada. Quero ver o que eles vão fazer aí na próxima temporada. Será que ela vai continuar caçando? Eu acho que não, eu acho que eles não vão deixar ela fazer isso a partir de agora, mas é evidente que agora tem todos os grupos nessa nova ilha, então eu acho que vai dar treta, e eu acho que eles também fizeram isso pra trazer alguns casais. A gente vai ter aí as meninas com um garoto, obviamente. Já imagino que eles vão querer juntar a Fate com o Kirin, né? Ele é o garoto popular, ele é esse cara que é o gostosão, que é o bonitão, que é isso, que é aquilo. Pode ser aí um futuro casal, com certeza. E falando de casal, né, queridos, nós temos o maior e melhor casal dessa série, personagens incríveis que tiveram uma construção, que tiveram uma evolução incrível, que é a Shelby e a Toni. Eu tô simplesmente apaixonada por essas duas, elas estão muito fofas, porque a gente vê a Toni sendo 100% cadelinha da Shelby e a Shelby sendo 100% cadelinha da Toni. A gente tem também essa questão que a Shelby acaba vendo um barco durante a noite e ela meio que surta, ela congela ali, ao invés de aumentar a fogueira, ela congelou, e é isso, não consegue. Eu achei legal dela não ter escondido isso e ter contado pra Toni, que é uma coisa que mais pra frente veio à tona. No momento ali que ela fala, a Toni fica, beleza, aconteceu, você congelou e tudo mais. A Shelby tem muito medo da sua vida. Ela tá vivendo ali uma vida na ilha que ela nunca teve. Eu acho que ela é mais feliz na ilha do que vivendo com aqueles pais preconceituosos dela. Mas aí, nesse final, depois que acontece tudo que aconteceu com a Marta, a Toni nem consegue olhar pra cara da Shelby. E doía no meu coração, que eu falava, não podem destruir o meu casal de jeito nenhum. Porque a Toni meio que culpava a Shelby pelo fato de não ter aumentado ali o fogo. E, sei lá, imaginava que era a salvação delas. Mas depois de tudo que aconteceu, depois de descobrir que elas estão ali de propósito mesmo, que tem toda uma instituição, que tem um monte de gente louca por trás disso, eu acho que elas vão ficar bem sim. A gente tem esse reencontro delas, que a Toni vê a Shelby carequinha, que ela surta e corta o cabelo e fala, eu gostei e tal. E, gente, meu casal, elas estavam perfeitas. É claro que dá aquele nojo de ver elas transando com as unhas toda podre, tudo preto, tudo, meu Deus do céu, que coisa. Mas ao mesmo tempo é fofo, é uma sujeira fofa. Enfim, gente, de uma maneira geral, eu gostei bastante dessa temporada. Eu acho que a Lia, ela, cara, gente, esse final com a Lia, tudo que ela fez, todos os planos, foi incrível, sabe por quê? No começo ali, eu já tava desconfiada, e por isso que eu acho que a série deixou algumas coisas muito óbvias. Quando a Lia vai conversar com o Rafa, e ela fica um tempão conversando com ele, eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Porque a gente sabe que eles estavam sendo vigiados o tempo todo, então era muito evidente que a galera sabia que a Lia estava lá. Só que aí, a Lia também é esperta, porque ela sabia que eles estavam assistindo, então a gente acaba vendo nesse final que tudo que tava rolando, a Lia tava manipulando. Cara, até os surtos dessa garota, ela manipulava pra poder ler ali o que eles estavam escrevendo. Ela é muito esperta, mas a Gretchen acabou fazendo essa fase 3 tudo mais, porém eu acho que nessa próxima temporada ela vai ter mais destaque ainda, porque ela sabe que ela tinha razão. Nessa segunda temporada a bichinha na ilha ali tava surtada, ela tava enlouquecendo de verdade, mas agora ninguém mais vai ficar colocando a Lia como louca, porque sabem que ela tinha razão e ponto final. O triste vai ser a Rachel em relação a tudo isso, porque a irmã dela também tá meio que por trás disso, então com certeza essa terceira temporada pode ser a melhor temporada até o momento, porque como eu disse, eles introduziram muito nessas duas temporadas as meninas, os meninos, pra gente entender a história no presente, o que vai acontecer. Então eu sinto que agora sim
o negócio vai andar, né? Na terceira temporada, depois de 2 temporadas, mas eu sinto que vai andar, o negócio vai ser bem legal, mas assim, eu não sei vocês, eu sinto que a série deve finalizar na terceira temporada. Não acho que The Wilds tem história o suficiente pra durar, assim, um monte de temporada, então eu prefiro que a série termine aí, bacana, quando ainda tem história pra contar, quando conta tudo bonitinho, começo, meio e fim, então eu acho que a terceira temporada poderia ser a última. Até porque nessa a gente já sente uma encheção de linguiça, então imagina ficar renovando a série pra 1 milhão de temporadas, né, galera? Enfim, gente, essa foi a minha opinião sobre a segunda temporada de The Wilds e eu espero muito que ela seja renovada. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa temporada, que eu quero muito saber a sua opinião também, tá bom? Combinado? E eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda e muito, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá tentando falar com vocês, combinado? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!